Olá! Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Silvia Franciscato Cozzolino. Ela é nutricionista da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e também acaba de assumir o Conselho Regional de Nutricionistas. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Lina, é um prazer estar aqui com vocês. E aí, muitos desafios nessa nova empreitada assumindo a presidência do Conselho? Olha, realmente é um grande desafio. Na verdade, quando nós pensamos em competir para uma vaga para ser da diretoria do Conselho Regional de Nutricionistas Região 3, que compreende São Paulo e Mato Grosso do Sul, nossa intenção era poder trazer o melhor de nós para melhorar o perfil. Não é bem para melhorar, mas para trazer para o nutricionista uma equipe muito bem formada, que pudesse realmente fazer uma diferença em relação à atuação do Conselho Regional nas duas regiões, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, capacitar o profissional, da nutrição tem sido um desafio e cada vez mais necessário. Na verdade, o Conselho ele tem como sua proposta principal que é de fiscalizar o exercício profissional. E ao fazer isso, o nutricionista ele vai ser melhor qualificado para estar atendendo às necessidades da população. Na verdade, o que a gente pensou, o que nós pensamos em relação à nossa ação à frente do Conselho Regional de Nutricionistas no 3, é que além dessa ação de fiscalizadora para manter a qualidade do profissional, que nós também pudéssemos estar dando em troca algo mais, ou seja, promovendo, por exemplo, cursos de IAD para que eles houvesse uma melhor capacitação, uma melhor atualização. Então, nesse sentido, nós pensamos nessa parte de qualificação. Por outro lado, também incentivar junto às universidades, que houvesse matérias mais interessantes, mais atuais, que pudesse também, de alguma forma, nós pudéssemos influenciar uma ação mais proativa em relação a essas universidades. Então, incentivando, inclusive, doutora, a questão de pesquisas? A pesquisa está mais relacionada com as universidades. Sim. O que nós pretendemos seria, assim, mais basicamente, atualizar o profissional já formado. Então, por meio de, vamos dizer assim, de cursos à distância, que eles pudessem fazer em qualquer lugar que eles estivessem e sem custos. Hoje existem muitos cursos de IAD, mas a maioria deles são pagos. Essa é uma característica extremamente desafiadora e importante. Então, na verdade, o que nós pretendemos como uma das nossas metas, claro que não é só essa, mas dentre elas, é que nós pudéssemos fazer isso pelo Conselho sem ônus. Multiplicar conhecimento e qualificação de forma gratuita a qualquer nutricionista, exatamente, independentemente da região que ele se encontra. Exatamente. Isso é ótimo, vou ficar torcendo por isso. E fora isso também manter as outras funções do Conselho, que é garantir que a população tenha uma qualificação do profissional adequada para atender a essa mesma população. Então, pegando essa última questão como gancho, hoje a gente tem uma população vivendo por muito mais tempo. E a gente ainda vê fatias de obesidade, de desnutrição, principalmente acometendo homens e mulheres depois dos 50, dos 60, dos 70 anos de idade. Queria explicar, então, um pouquinho mais, como é que a gente pode ficar bem nutrido, não ter as carências nutricionais, não ser acometido por doenças, em função da má nutrição, com essa questão da saúde do idoso. Veja, quando você pensa em idoso, você pensa assim, um indivíduo que durante a vida ele vai se adaptando ao meio ambiente e chega uma hora que começa a haver um desgaste natural, que está determinado pela genética, pela alimentação, pelo meio ambiente, e que ele vai perdendo essa capacidade adaptativa de se manter em boa saúde. Aí o que acontece? Geralmente é mais problemas ligados às doenças crônicas não transmissíveis, que seriam essas doenças que ocorrem geralmente na terceira idade. Pode ser hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes. Doenças reumatológicas também. Exatamente. E a obesidade complica tudo isso. Então, o indivíduo,
Ao passar dos anos, ele vai perdendo um pouco da massa magra e aumentando a massa de gordura. Com isso, ele gasta menos energia. Então, consumindo a mesma quantidade de alimentos, ele tende a engordar. Para que isso seja retardado de alguma forma, ele precisa praticar atividade física durante toda a vida, porque aí ele pode estar ingerindo uma quantidade adequada de alimentos sem engordar e mantendo os micronutrientes, porque uma dieta restrita, ela nunca consegue manter os micronutrientes que são importantes. Então, o idoso, ele tem que manter essa atividade física regular para ele poder retardar a perda da massa magra dele, que ele possa gastar essa energia adequadamente e não ficar obeso. Quando o indivíduo vem a ficar obeso, ele tem maior risco de ter essas doenças crônicas que a gente chama não comunicáveis, não transmissíveis. E com isso, piora o estado geral dele, porque ele vai incluir medicamentos. Esses medicamentos podem interagir com os nutrientes, diminuindo a biodisponibilidade deles. Quer dizer que os medicamentos também têm uma influência exatamente nos micronutrientes. Exatamente. Cita alguns micronutrientes e assim, só para a população ter mais clareza disso. Os micronutrientes nós consideramos os minerais, as vitaminas e também alguns compostos que ainda não são acreditados hoje como nutrientes, mas que no futuro poderão vir a ser, que a gente chama dos tais compostos bioativos, que são componentes que estão presentes nos alimentos, principalmente nas frutas e nas verduras, e que poderiam diminuir o risco de algumas doenças. Nossa. Então, todos esses micronutrientes, minerais, vitaminas e compostos bioativos poderiam, de alguma forma, reduzir o risco do indivíduo vir a ficar com uma doença mais séria, ou seja, retardar o aparecimento daquela doença eventualmente. Você sabe que, em geral, a gente acaba correndo para o consultório médico quando dói uma perna, quebra um osso, a gente não está enxergando direito, né? Mas a gente acaba nunca pensando muito na nutrição. O que a gente está ingerindo, em que momento a gente está ingerindo. Então, assim, é adequado mesmo a gente fracionar? Como é que a gente fraciona a nossa alimentação para ela ser, inclusive, mais adequada para o organismo? O ideal é que nós tenhamos pelo menos 5 a 6 refeições ao dia, porque isso evita que você chegue com muita fome na hora do almoço ou na hora da janta e coma uma quantidade exagerada de alimentos. Então, sempre é interessante ter uma fruta para consumir nesses intervalos, né? Eventualmente, se uma pessoa precisa de mais energia, até um lanche mesmo, um sanduíche, enfim, mas que ela consuma mais, vamos dizer assim, fracionadamente. Esse é um fator importante. Voltando um pouquinho só nos micronutrientes, que eu acho que faltou dizer, na verdade, principalmente no idoso, existe uma deficiência de B12, que é muito importante. Qual que é o papel do B12? O B12, ele pode atuar junto com o folato em termos da anemia megaloblástica, mas a deficiência de B12 no idoso pode levar a disfunções cerebrais, neurológicas. Então, com isso, muitas vezes as pessoas, até consumindo folato como suplemento, mascara o problema da deficiência de B12, que é comum no idoso, porque geralmente o idoso ele tem menos secreção de ácido clorídrico e com isso prejudica a absorção dessa vitamina B12 e ele pode ter problemas neurológicos irreversíveis se não for tomado um certo cuidado. Então, dentre os micronutrientes... Algum sintoma desses problemas neurológicos que pode ocorrer? Existem pela carência, vários, né, de existem B12? Vários que podem estar, mas muitas vezes não é percebido. Então, o que acontece? Quem segue esse idoso, um profissional da área da saúde, deve estar atento para isso, para evitar que isso ocorra. O B12 se encontra em algum tipo, em alimentos do dia a dia, não? De origem animal, em alimentos de origem animal. E outro problema é que o idoso, ele tem maior dificuldade de mastigação, ele tem maior dificuldade de absorver os nutrientes, porque muitas das células intestinais elas ficam desgastadas, tem menos secreção enzimática. Então, com isso, é importante prestar atenção na alimentação desse idoso, garantir para ele uma quantidade de proteína,
também de fonte animal importante para que ele consiga reduzir, vamos dizer, essas disfunções que são normais numa fase de terceira idade. Quando a senhora fala de origem animal, a gente está falando tanto de carne vermelha quanto peixes, carne branca, Exatamente. Embora a carne vermelha tenha, assim, maior quantidade de ferro, mais biodisponível. Mas quando eu falo proteína, de origem animal, eu falo proteína de carne, leite, ovos, frango, enfim, todas as carnes, peixes principalmente, que a gente sabe, principalmente a nossa sardinha, né, que tem ômega 3. Então, acho que é importante salientar isso na alimentação do idoso, que deve estar presente. Dentre as carências nutricionais, também se diz muito da relação do cálcio, né? Cálcio e vitamina D. Quer dizer, e aí, inclusive, de pouco tempo para cá, descobriu-se que a vitamina D, inclusive, falta em crianças, né? Mesmo num país tropical como o nosso. Então, qual a dica que a senhora poderia nos passar em relação a cálcio e vitamina D? Em relação a cálcio, veja, é muito importante, pessoas que não têm problema de intolerância à lactose, pessoas que não têm problema de alergia a leite, devem consumir o leite, porque é o alimento mais rico em cálcio. Se nós compararmos, as folhas verdes escuras também têm cálcio, só que para você garantir uma quantidade que seria necessário, um copo de leite te dá 200 miligramas de cálcio, enquanto que uma verdura você precisaria comer muito dela para garantir aquela mesma quantidade de cálcio. Então é importante que durante toda a vida a gente tenha uma alimentação adequada. Adolescentes, por exemplo, que estão num rápido crescimento, precisam de consumir adequado cálcio para garantir uma massa óssea que permita que ela chegue na terceira idade, mas quebrar, exatamente. Né? E a vitamina D ela é importantíssima para absorver esse cálcio. Né? Sem a vitamina D, a gente não consegue absorver adequadamente o cálcio da nossa alimentação. E o nosso organismo tem meios suficientes para poder até sintetizar a vitamina D a partir dos raios ultravioletas do sol. Só que, infelizmente, por meio de cremes para evitar câncer de pele, que são recomendados, mas que a gente ficasse pelo menos uns 10 minutos por dia, né? Tomando sol na pele, sem proteção. De manhã cedo, né? Ou até, não é necessário nem que você se exponha ao sol, mas que você fique num ambiente que você receba esses raios solares para você conseguir. O idoso, ele consegue sintetizar menos quantidade, porque a pele já está mais envelhecida e não é tão eficiente. Então, garantir pela alimentação ou até via suplementos que essa vitamina D seja... Então, aliás, eu queria falar um pouquinho com a senhora sobre suplementação, né? São muitas as dúvidas que cercam esse tema, há exageros, com certeza absoluta, mas também há carências que hoje, em função desse avanço mesmo na área de alimentação, na área de nutrição, a gente pode lançar mão para que a gente garanta, né, os nutrientes necessários, principalmente a partir dos 50, 60 anos de idade. Suplementação, ela é necessária, cada dia mais necessária? Como é que a gente pode usufruir da suplementação? Sempre que nós pensamos em suplementação, nós pensamos em, vamos dizer assim, em garantir aquela quantidade que seria ideal para o bom desenvolvimento em cada etapa da vida, né? Para isso, nós temos as recomendações nutricionais que estabelecem por idade qual seria a melhor quantidade que o indivíduo deveria estar ingerindo. Nós sabemos, pelos nossos estudos na faculdade, né, de pesquisa, que grande parte da população não recebe a quantidade adequada, em qualquer fase da vida, né? Mesmo jovens, nós fazemos nossos estudos, principalmente em relação a zinco e selênio na faculdade, e nós observamos que eles estão deficientes. 30% a 40% da população geralmente está deficiente. É um índice alto. Exatamente. Né? E o que normalmente se fala? Olha, se uma pessoa começa a ter episódios de infecção frequentes, se uma pessoa se sente cansada, abatida, se ela tomar um suplemento, que se leia na bula as quantidades que não são megadoses, que seriam exatamente aquelas que seriam recomendáveis, isso pode ajudar muito. Qualquer indivíduo, em qualquer fase da vida, desde que exista essa proposta.
O melhor seria exatamente consultar um nutricionista para que ele observasse a alimentação desse indivíduo e visse se há ou não necessidade de algum suplemento. Se um indivíduo está bem, se ele se sente bem disposto, é jovem, faz atividade física, tem uma alimentação saudável, uma dieta rica em nutrientes, ele provavelmente não vai precisar. Doutora Silvia, com certeza a senhora será convidada outras vezes para conversar aqui comigo. Você, por favor, anote aí www.fazmuitobem.com, que nós vamos deixar ali no site, no blog, uma tabela, né, nutricional, aqui com a consultoria da doutora Silvia Franciscato Cozzolino, que eu agradeço muitíssimo e espero que a senhora tenha realmente muito êxito na presidência do Conselho. Nós agradecemos a abertura e estaremos à disposição. Obrigada. Gente, super obrigada. Até a próxima. Beijo.